pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Digna Mara Belo, professora Mara, professora de língua portuguesa de vocês. Faremos agora a nossa correção da atividade de língua portuguesa dessa semana, do dia 15 a 19 de fevereiro, a turma do sexto ano, com o conteúdo gênero textual, notícia. Antes de começarmos a nossa correção da atividade, eu quero falar para vocês rapidinho, conversar com vocês a respeito do que é o gênero textual notícia. Ele é um gênero jornalístico. A notícia é um gênero textual jornalístico e não literário que está presente em nosso dia a dia, sendo encontrada principalmente nos meios de comunicação. Trata-se, portanto, de um texto informativo sobre um tema atual ou algum acontecimento real, veiculado pelos principais meios de comunicação, como jornais, revistas, meios televisivos, rádio, internet, dentre outros meios. Então, todos esses locais são os locais onde a notícia aparece. Por esse motivo, as notícias possuem teor informativo e podem ser descritivos e narrativos ao mesmo tempo, apresentando, portanto, tempo, espaço e as personagens envolvidas. As principais características do gênero textual notícia são texto de cunho informativo, ela serve para informar sobre um determinado fato, textos descritivos e ou narrativos, que descreve alguma coisa, né, um acontecimento, textos relativamente curtos, veiculados nos meios de comunicação, a linguagem é formal, não pode ter gírias, é clara e objetiva. Tem títulos, que é o título principal e auxiliar, né? O auxiliar fica logo embaixo do título principal. Geralmente o título principal é maior do que o título auxiliar. E relata fatos reais, atuais e do cotidiano. Geralmente as notícias seguem uma estrutura básica, classificada em título principal e título auxiliar, lead e o corpo da notícia. Vou explicar para vocês sobre o título principal e o título auxiliar. A notícia é formada por dois títulos, ou seja, um principal, também chamado de manchete, aquele que tem mais atenção, né? Que sintetiza o tema que será abordado, e outro um pouco maior, o qual auxilia o entendimento do título principal, ou seja, é um recorte do assunto que será explorado. Lead. Na linguagem jornalística, a lead corresponde à introdução da notícia. Portanto, trata-se do primeiro parágrafo que responderá às perguntas: o que, quem, quando, onde, como e porquê da notícia. Trata-se de um parágrafo em que todas as informações que estarão contidas na notícia deverão aparecer. É uma ferramenta muito importante, visto que desperta a atenção do leitor para a leitura da notícia. É como se fosse uma forma resumida, um parágrafo que resume tudo que terá na notícia. É logo no primeiro parágrafo. O corpo da notícia. Nessa parte será apresentada a notícia com descrições mais detalhadas. O que foi dito na lead, só que agora a notícia toda de forma bem detalhada. Mas é bom também a gente saber a diferença entre notícia e reportagem. Ainda que a notícia e a reportagem sejam textos jornalísticos, a notícia se difere, ou seja, é diferente da reportagem na medida que é um texto informativo e impessoal, sem teor opinativo, ou seja, ninguém expressa a sua opinião na notícia.
característico das reportagens. Além disso, as notícias não são textos assinados pelo autor, enquanto as reportagens apresentam o nome do repórter. Por exemplo, numa notícia não vai ter o nome de quem deu a notícia, né? Vai estar lá só a notícia, só o que aconteceu, não vai ter opinião nem nada. Já na reportagem, sim. Dentre outras diferenças que podem sugerir entre esses tipos de textos, vale lembrar que a notícia apresenta um tema atual, de modo inteiramente informativo, enquanto a reportagem aprofunda-se mais sobre os temas sociais e de interesse da sociedade, apresentando as opiniões do autor. Ok? Vamos agora ler a notícia para poder respondermos as questões. Atividade 1 de língua portuguesa. Com calor de quase 40 graus, Bataguaçu registrou nesta quarta-feira a nona maior temperatura do Brasil. Esse foi o título da notícia. Agora vamos para a notícia em si. Com os termômetros registrando quase 40 graus, Bataguaçu registrou nesta quarta-feira, dia 22 de fevereiro de 2017, a nona maior temperatura do Brasil e, juntamente com outras 7 cidades de Mato Grosso do Sul, liderou o ranking entre as 10 cidades mais quentes do país. Além de Bataguaçu, que registrou 36,4 graus, os municípios de Bela Vista, Porto Murtinho, Água Clara, Aquidauana, Juti, Jardim e Sete Quedas também ocuparam as 10 primeiras posições no ranking de temperaturas, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia, INMET. Nesses locais, os termômetros registraram entre 38 graus e 36 graus nesta terça-feira. Aí, logo abaixo da notícia, a gente tem as fontes de onde ela foi tirada. Vamos agora às questões. Questões e respostas. Após a leitura, responda os elementos estruturais que compõem o gênero notícia. Questão 1. Que fato aconteceu? Então, pela nossa leitura, nós percebemos que o que foi que ocorreu foi as altas temperaturas em Bataguaçu e aquelas outras cidades lá que eu li para vocês no Mato Grosso do Sul. 2. Com quem? No caso aí, com as cidades, né? Quais foram as cidades? Bataguaçu e as outras cidades do Mato Grosso do Sul. Então, elas tiveram uns índices elevados de temperatura. Questão 3. Quando aconteceu? Logo lá no início da notícia tem dizendo que foi no dia 22 de fevereiro de 2017. Questão 4. Onde aconteceu? Em Bataguaçu, Mato Grosso do Sul. 5. Como aconteceu o fato? Devido ao calor de quase 40 graus, a cidade entrou para o ranking das 10 cidades mais quentes do país, né? No caso de Bataguaçu. Questão 6. Por que aconteceu? Quais foram as causas do fato, né? Porque o calor estava muito intenso, quase 40 graus. Então, por isso, Bataguaçu entrou no ranking das 10 cidades mais quentes do país. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido a lição, a correção, o conteúdo. Até a próxima. E caso vocês tenham alguma dúvida, continuem com alguma dúvida, vocês podem me procurar nos dias de atendimento. Tchau, tchau!